Eu quero começar nesse domingo, né, aqui no último domingo aqui de setembro, e dar continuidade no último domingo de outubro, nessa palavra que eu vou trazer aqui. O tema dela é as duas faces da cruz de Cristo. E eu queria que a gente abrisse rapidamente em 1 Pedro 2:21. Eu queria falar um pouco sobre quais são essas duas faces. Vou esperar os irmãos aí abrirem, para a gente ler juntos. Segunda carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Todos encontraram? 1 de Pedro 2, 21. Diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então aqui, a primeira face da cruz que nós vamos tratar pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. É a face substitutiva da cruz. Ele se colocou no nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. E depois nós temos deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E aqui nós temos a segunda face, que é a face participativa da cruz, na onde nós temos participação, na onde nós temos responsabilidade. Porém, no dia de hoje eu quero falar somente sobre a primeira, somente sobre a face substitutiva da cruz, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Amém? Amém? Eu quero que vocês guardem isso que eu vou falar aqui. Jesus levou consigo na cruz a nossa culpa, as nossas enfermidades, e por causa disso eu recebo perdão, paz e cura. Pelas suas feridas eu fui sarado. Pelas feridas dele você foi sarado. Pelas feridas dele, a culpa não está mais sobre você. Por aquilo que ele sofreu, você é livre do pecado. Que isso fique memorizado no nosso coração no dia de hoje. Amém? E essa face da cruz que nós vamos falar hoje aqui, a face substitutiva, ela contém ali os mais terríveis aspectos do sofrimento de Cristo, em que ele experimentou um verdadeiro inferno para que nós não precisássemos vivenciá-lo. Essa é a face da cruz que normalmente nós falamos, sobre quando a gente compartilha o evangelho com alguém, é sobre isso que a gente fala. Jesus morreu por você, Jesus te fez livre, Jesus se colocou no seu lugar e por causa dele você tem direito à cura, você tem direito à libertação dos pecados, você não é mais escravo, a sua dívida foi paga. Normalmente é essa face que nós pregamos, para uma pessoa ainda não convertida. Porém ela é só metade da obra da cruz. Ela é só metade da obra da cruz. Normalmente a gente tem esse costume de pregar um evangelho incompleto. A gente tem esse costume de viver um evangelho incompleto. E nesse lado da cruz, nessa face substitutiva da cruz, Jesus ele fez todo o trabalho pesado. Não há nossa participação nessa face da cruz. É tudo mérito de Cristo. E durante a minha preparação para essa pregação, eu tive bastante tempo, quase um mês, para ficar meditando
nesse ponto aqui que eu gostaria de trazer para vocês. E eu me lembrei de momentos da minha vida em que deixei completamente de lado o entendimento daquilo que Jesus fez e sofreu por mim. Né? Seja em situações pequenas ou em situações mais difíceis da minha vida. Né? Eu lembro, por exemplo, que há cerca de 10 anos atrás, eu fiquei desempregado de um dia para o outro. Eu tinha ali um emprego bom, né? Um emprego a nível, vamos dizer, salarial acima da média aqui, da região de Bauru. É algo que nos dava bastante segurança, sustento para minha família. E tive um problema ali na empresa e de um dia eu fui demitido. Né? E além do mais, a empresa tentou me prejudicar como se eu tivesse pedido demissão e não como se eles tivessem me demitido. Então, de um dia para o outro, um dia eu estava trabalhando normalmente na empresa, no outro dia eu estava em casa, sem saber o que fazer da minha vida. E por 6 meses eu fiquei desempregado. Na época o Natan ele tinha 1 ano de idade. Né? A gente dependia muito do meu salário para arcar com diversas contas que a gente tinha. Por exemplo, a gente tinha um apartamento financiado, a gente estava pagando um carro financiado. Eu tinha que... Uma criança de 1 ano depende de muitas coisas. Né? Vocês que têm crianças pequenas, vocês sabem disso. E eu fiquei literalmente desesperado. O que eu vou fazer? Né? E a minha primeira atitude foi: eu vou tentar resolver na força do meu braço. Né? O que eu posso fazer? Eu vou procurar emprego, vou sair desesperadamente procurando emprego. Nem que eu ganhe metade do que eu ganhava, né? Sem confiar e entender que Jesus, ele já sofreu por mim. Sem entregar nas mãos dele e citar ali aquilo que ele fez por mim. Sem confiar que ele estava cuidando. Então, por muitas situações da minha vida, eu já me senti assim, eu já me encontrei, às vezes numa situação difícil, em que eu ignorei completamente essa face substitutiva da cruz. Jesus já passou por todas as lutas por mim. E muitas vezes eu não busquei primeiro o reino dele e a justiça dele, como diz a palavra, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. E a minha pergunta para vocês é: quanto de nós conhecemos de certa forma isso que Jesus fez por nós, temos noção, né, dessa entrega de Cristo por nós, mas a gente vive como se isso não tivesse acontecido? Vem qualquer ventinho de dificuldade e já bate aquele desespero, né? Já bate aquele desespero, vem qualquer luta e a gente já fica de perna bamba, já desaba emocionalmente, sem saber o que fazer. Onde está a nossa fé? Né? Quantos de nós vivemos como se a condenação sobre nossas vidas ainda estivesse ativa? Pensa aí, quantos de nós tratamos a nossa vida como se ainda nós estivéssemos condenados pela culpa do pecado? Com medo do castigo de Deus, por causa dos erros que nós fazemos, que nós cometemos, tentando fazer barganha com Deus: se eu orar mais, Ele vai me abençoar. Né? Fazendo ativismo para compensar o pecado. Então eu pequei, então eu preciso orar mais. Achando que a gente consegue, pela força do nosso próprio braço, fazer alguma coisa. Tirando todo o mérito do que Ele fez na cruz. Quantos de nós? Quantos de nós, mesmo cientes da obra da cruz, vivemos escravizados pelo pecado? Quantos de nós somos escravizados ainda pelo pecado, mesmo sabendo que Jesus morreu e levou os meus pecados?
Essa face da cruz todos nós conhecemos, mas nós não colocamos em prática. Eu tive esse último mês para ficar analisando, tanto na minha vida como na vida de outras pessoas, como que elas reagem. Eu não fiz isso de forma a julgar, não, mas isso fazia parte aqui da minha meditação nessa palavra, aquilo que Deus estava falando comigo. Então, como que as pessoas reagiam quando acontecia um problema? Em 99% das situações, as pessoas elas entram em desespero. 99%. Às vezes vem uma dificuldade, a pessoa já entra em desespero. Jamais, nem pensa, nem lembra que Jesus morreu que Jesus sofreu por mim para que eu não precisasse sofrer determinadas coisas. Que o sofrimento dele foi muito maior do que aquele que eu estou passando. Então, quantos de nós vivemos como se a cruz não existisse? Como se a obra da cruz não existisse? E eu queria abrir agora com vocês em 1 Coríntios 1,18. E a gente vai falar um pouco sobre o que a Bíblia nos traz acerca dessa face substitutiva da cruz. Dessa face onde Jesus, na cruz, nos substituiu. 1 Coríntios 1,18, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 18. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Mensagem da cruz, um Cristo, um Deus crucificado, que morreu no nosso lugar, é loucura para quem não crê nele. Você crê num Deus que morreu e ressuscitou? Mas para a gente que crê, é poder de Deus. Em algumas versões, aqui eu peguei essa versão aqui, a NVI, a nova versão internacional. Na maioria das versões não tem essa palavra, a mensagem da cruz. Está escrito, pois a palavra da cruz, ou pois a pregação da cruz. Mas eu gosto muito dessa versão, por mais que ela não seja tão fiel com a original, porque quando a gente fala de palavra e pregação, o que uma palavra e uma pregação quer passar? Uma mensagem. Então eu gosto muito dessa versão específica, porque é necessariamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. A mensagem da cruz é poder de Deus. Quem já ouviu aquela expressão, o fulano fugiu como igual o diabo foge da cruz, expressão aí mais antiga, fulano fugiu igual o diabo foge da cruz. A verdade é que a cruz por si só ela não tem poder nenhum. A gente precisa deixar isso aqui claro. O objeto cruz, a cruz, o objeto o madeiro, ela não tem poder nenhum. Ela só era um objeto de execução do Império Romano, pelo qual o Império Romano condenava à morte os criminosos mais perigosos. Para os judeus, a cruz também era um símbolo de maldição. Lá em Gálatas, Paulo afirma, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, para os judeus, quando algum judeu era condenado à morte, a morte de cruz, ele era tratado como maldito. Então, a verdade é que a cruz não tem poder nenhum. O poder não está na cruz, no objeto cruz, mas sim na obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo nela. O poder está naquilo que o Cristo crucificado proporcionou para cada um de nós.
Então a mensagem que a obra da cruz transmite é o poder de Deus. Podemos refrasear esse versículo dessa forma. A mensagem que a obra da cruz transmite é poder de Deus. E a mensagem da cruz, a mensagem da obra da cruz, ela nos leva a conhecer a verdade, que na palavra do nosso Senhor Jesus liberta. Quem lembra daquela frase que o Bolsonaro usou muito durante a campanha dele, aquele versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. É interessante porque quando a gente para analisar esse versículo, a gente fala a verdade vai nos libertar. Mas não é necessariamente a verdade que vai nos libertar, é o conhecimento dela. Conhecereis a verdade, e isso vai te libertar. Que a verdade por si só, sem ser conhecida, não gera transformação nenhuma. A verdade, se ela não for conhecida, ela não tem poder para libertar alguém. Da mesma forma, a mensagem da cruz, a verdade que ela carrega, se ela não for conhecida, ela não vai libertar ninguém. Não vai gerar transformação na vida de ninguém. É por isso que eu comecei perguntando aqui, quantos de nós vivemos a nossa vida como se a cruz não tivesse acontecido? Como se a obra da cruz não tivesse efeito nenhum. Por quê? Porque a gente sabe qual é a verdade, mas a gente não conhece a fundo aquilo que ela quer transmitir. A mensagem da cruz. Quer ver um exemplo legal? Esses dias eu ouvi um testemunho, não lembro de quem foi, mas ele estava falando de Spurgeon, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um pregador há muitos anos atrás, há mais de um século atrás, que ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Existem muitos livros de Spurgeon, aí depois você pode pesquisar e verificar a vida dele. Mas ele foi um cristão, um reformador muito famoso. E uma certa vez dizem que ele foi visitar uma mulher acamada, uma senhora já de idade acamada, passando por problemas de saúde, ali quase à beira da morte. E ele foi ali, visitou ela, e quando ele percebeu, havia um pedaço de papel fincado na parede da casa dessa mulher. E essa mulher, esse papel que estava fincado na parede da casa dessa mulher era um testamento. Essa mulher, ela servia uma senhora, ela era serva de uma outra mulher, e quando essa senhora faleceu, ela não tinha descendentes, ela não tinha filhos, nem ninguém para deixar as coisas dela, e ela deixou para essa serva algumas dos seus bens. Só que essa serva não entendia, ela não sabia ler, e ela não entendeu o que aquele papel representava. Ela só achou muito bonito um papel que a sua senhora, que ela amava tanto, havia deixado para ela. Ela pegou esse papel e colocou na parede. Só que era um testamento. E ela passou a vida inteira dela, o resto da vida inteira dela, com esse papel pregado na parede. E Spurgeon viu aquilo e ele falou, olha, isso aqui é um testamento, por que está aqui? E aí eles conseguiram acionar os advogados e conseguiram que aquela mulher recebesse os bens que ela era direito dela, que a senhora dela havia deixado para ela, só que ela praticamente não usufruiu daquilo. Por quê? Porque ela já estava à beira da morte. Então estava ali algo, só que ela não conhecia aquilo. Ela não tinha ciência do que aquilo representava. O mesmo acontece conosco em relação à mensagem da cruz. Nós vivemos como se isso não fosse nada, porque a gente não conhece a mensagem da cruz. A gente muitas vezes conhece e se esquece daquilo que foi feito por nós na cruz. Então o que Jesus fez na cruz foi algo extraordinário. Mas essa verdade só vai produzir impacto nas nossas vidas se a gente entende a mensagem da cruz. Se a gente consegue compreendê-la. Olha o que diz em Romanos 10, 13, não precisa abrir,
a gente vai colocar aqui, né? Mas em Romanos 10:13 diz assim, olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Paulo pergunta, como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí no verso 11, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas como que eu vou ouvir a mensagem se não tem, né, quem seja enviado para pregar, para expô-la? Tudo começa na mensagem. Então, para concluir aqui essa introdução, né, o poder não está na cruz, o poder está na obra da cruz. O poder não está no objeto, a cruz. A cruz, aquele objeto não tem poder nenhum, né? E eu já ouvi histórias de que durante muito tempo, aí nesses 2000 anos, mercenários, não sei, pessoas vendiam partes da obra, do madeiro da cruz de Jesus. Acho que venderam tanta parte do madeiro da cruz de Jesus, dava para dar uma volta no mundo de tanta cruz que dava para montar com aqueles pedaços de madeira que venderam, achando que o pedaço da madeira da cruz de Jesus tinha algum poder, ia abençoar a pessoa. Mas não, o objeto cruz não tem poder nenhum. O poder vem da mensagem da obra realizada na cruz, que quando comunicada devidamente, através dessa mensagem, não gera apenas entendimento, mas gera também fé. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Amém. E eu creio que é por isso que muitos de nós tratamos a cruz como algo simples ou desnecessário, porque nós não temos fé. Nós conhecemos a mensagem, mas essa mensagem não gerou transformação a ponto de nos gerar fé. Quando a gente diz aqui que a mensagem da cruz é poder de Deus, quando a gente para analisar esse termo poder, ele vem do grego dunamis, que significa um poder capaz de mudar o estado de uma pessoa diante de Deus. Então não é só uma simples melhora emocional, não. É uma transformação nova e completa. A mensagem da cruz, ela deve gerar uma transformação completa na nossa vida. E isso só é possível através da fé. Felipe, a gente está falando aqui que a mensagem da cruz é poder, né? Que a mensagem ali da obra realizada na cruz é poder, mas qual que é essa mensagem? Você deve estar se perguntando, qual que é a mensagem que a obra da cruz transmite para a gente? E aí eu quero que a gente abra em Isaías 53, no verso 4, eu vou estar lendo do 4 ao 7, e aqui o famoso passagem de Isaías 53, né? A profecia messiânica de Isaías. Todos acharam Isaías 53? Amém? Olha o que diz em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E é interessante que essa passagem tem uma referência dela no livro de Atos. Não sei se vocês já se lembram disso, né? Mas em Atos 8, descreve um etíope que estava indo embora de Jerusalém para sua terra, e ele estava ali na sua carruagem lendo a palavra de Deus, e aí o Espírito Santo fala para Filipe ir até lá e explicar para ele. E quando Filipe chega ali, Filipe percebe que ele está lendo essa passagem de Isaías. Isso está no verso 32, né? Atos 8, 32. E aí, ele fala assim, olha, você está entendendo o que você está lendo aí? Filipe pergunta para o etíope, né? E ele diz assim, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Né? E aí ele pergunta para Filipe assim, esse de quem o profeta está falando, ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Isso acerca de Isaías 53, do 4 ao 7 que nós lemos. Esse que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, esse que foi traspassado por causa das nossas transgressões, né? Esse que foi esmagado por causa das nossas iniquidades, de quem que o profeta está falando? E aí a Bíblia diz que Filipe prega a Cristo e anuncia a ele a Cristo. Né? A Bíblia claramente interpreta essa profecia de Isaías como se ela estivesse relacionada a Jesus. Né? E a obra dele era justamente sofrer no nosso lugar. A obra de Cristo na cruz, ela tem essa face substitutiva, de nos substituir e sofrer no nosso lugar. Essa é a primeira face da cruz. Jesus completou a sua obra, nos substituindo na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, sermos libertos, sermos curados. Na teologia a gente costuma chamar essa substituição de sacrifício vicário substitutivo. Né? Vou explicar aqui um contexto. Né? Volta lá atrás, lá no Gênesis, lá em Adão. Né? Por causa do pecado de Adão e Eva, lá o pecado do homem original, nós tínhamos uma dívida com Deus. Cada ser humano tinha uma dívida de pecado que começou lá em Adão. A Bíblia diz que quando Adão pecou, por meio do pecado, a morte entrou na humanidade. A morte fez parte da nossa natureza. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, por causa do pecado original cometido por Adão lá no Éden. Né? E isso se espalhou por toda a humanidade. Né? Uma das leis da criação era que tudo se reproduzisse conforme a sua espécie. Então, se Adão pecou, todos aqueles que vieram após ele já nasceram com a natureza do pecado. Então nós precisamos entender que a humanidade passou a estar comprometida. Havia uma necessidade de quitar essa dívida do pecado. Porém, nenhum de nós tínhamos condição de pagar essa dívida. Por quê? Porque nós éramos, para pagar uma dívida cujo valor é o pecado, precisava ser alguém que não tinha pecado. Então a cruz, ela não foi produzida pela traição de Judas, né, pelos desprendimentos ali da oposição dos romanos, ou até pela oposição dos judeus que odiavam a Jesus. Não, a cruz já era um plano eterno. Desde antes da criação do mundo. Né, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo.
E quando a gente usa a palavra cordeiro, na mentalidade dos judeus, cordeiro já estava associado com sacrifício. A palavra já explicava, a palavra cordeiro já se explicava por si mesma como um sacrifício, né? E a gente vê em diversas passagens bíblicas Jesus sendo tratado como o Cordeiro de Deus. Inclusive aqui, em Isaías 53:7, que nós lemos, que diz assim, ó: como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele era o cordeiro que seria sacrificado, né? Em João 8,56 tem uma passagem muito interessante, vocês nem precisam abrir, mas Jesus está discutindo com alguns fariseus, e ele fala assim para eles: ó, Abraão, que é o pai de vocês, né? Ele se alegrou porque ele viu o meu dia. Ele viu o dia do Cristo. Ele viu a minha obra na cruz. E aí você deve estar se perguntando, como é que Abraão viu a obra da cruz? É a mesma pergunta que os fariseus fazem para ele. Mas você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? E aí ele dá uma resposta atravessada para eles, né? Ele diz: antes de Abraão nascer, eu sou. E aí essa passagem diz que os fariseus pegam pedras para apedrejá-lo e ele foge, né? Mas quando que Abraão viu o dia do Cristo, a obra de Cristo? E a gente para analisar toda a vida de Abraão, isso só pode ter acontecido em um momento. Tem um momento que Abraão, Jesus pede que ele sacrifique Isaque, né, em adoração a ele. E aí Abraão junta ali as coisas, pega o menino, pega os seus servos e vai até o Monte Moriá, né, para fazer ali o sacrifício que Deus pediu. E aí chega na beira ali do monte, né, na parte ali no pé do monte ali, Abraão vira para os seus servos e fala: ó, aguardem aqui, que eu e o menino vamos subir, e tendo adorado a Deus, nós retornaremos. E aí ele sobe e tal, e chega um momento que Isaac fala assim: mas pô, pai, peraí, a gente está indo sacrificar, mas está faltando alguma coisa aqui. Está faltando o cordeiro. Está faltando o objeto do sacrifício. Aquilo que vai ser sacrificado, né? E por muito tempo eu achei que Abraão estava enganando Isaac, né? Foi melhor não falar para ele, senão ele vai sair correndo e eu não vou conseguir pegar ele, né? Por muito tempo na minha vida eu pensava que Abraão estava enrolando Isaac para que ele tivesse sucesso naquilo que Deus pediu para ele. Mas depois de muito tempo eu entendi que não, que ele não estava enrolando Isaac. Ele estava exercendo a fé dele. Olha o que ele falou lá no pé do monte: esperem aqui, que eu e o menino vamos subir, e tendo adorado a Deus, nós retornaremos. Desde antes ele já estava exercendo a fé dele. Talvez ele cria que quando ele chegasse lá em cima e ele sacrificasse Isaac, Deus ressuscitaria o menino. Eu não sei o que se passava na cabeça dele. Mas ele tinha fé em Deus. Ele obedeceu aquilo que Deus o mandou, mesmo sendo para sacrificar aquilo que era mais importante para ele. E quando ele chega lá em cima e ele coloca Isaac ali para ser sacrificado, no último instante, Deus o interrompe. Fala: não faça isso, Abraão. E de repente eles veem ali um cordeiro que estava com os chifres enrolados, presos num arbusto. E ali acontece o quê? Uma substituição. Isaac foi substituído pelo cordeiro. Só que ali Deus estava comunicando a Abraão: tá vendo? Um dia eu vou substituir, eu vou colocar um substituto para morrer por toda a humanidade, para ser sacrificado. Para ser sacrificado por toda a humanidade.
Abraão viu Cristo ali. Naquele dia Abraão viu Cristo. Então, em diversos lugares da Bíblia, ela declara que Jesus nos substituiu. Como a gente leu ali no começo em 1 Pedro 2, dá para pôr 1 Pedro 2 de novo aqui? O primeiro verso, 2:21. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Essa substituição, na verdade, nos poupou de sofrer o castigo que nós merecíamos. Então, essa substituição de Cristo no nosso lugar nos poupou de sofrer o castigo que era merecido para nós. Só que não só isso. Isso também produziu ou liberou benefícios para todos nós. Não só Ele nos livrou do castigo, da condenação eterna que nos era merecida, mas Ele nos trouxe benefícios. Então não dá para pregar a mensagem da cruz sem reconhecer essa substituição. Não dá para anunciar a mensagem da cruz sem falar dos benefícios que ela nos proporciona. É por isso que muita gente gosta dessa face da cruz, porque nos traz benefícios, e abandona a segunda face que nós vamos falar no mês que vem, que é a face participativa. E Felipe, quais são esses benefícios? Quais são os benefícios da substituição? Eu quero falar rapidamente aqui sobre algumas trocas que aconteceu na cruz. O primeiro delas é justamente acerca da dívida que nós tínhamos. Havia uma escrita de dívida de nós para com Deus. E essa dívida ela é removida, ela é quitada por Jesus. Essa é a primeira troca que acontece. A dívida que nós tínhamos foi quitada. Olha o que diz em Colossenses 2,14, E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Nós não estamos mais em dívida com Deus, porque Cristo levou essa escrita de dívida na cruz. Segunda troca que foi realizada na cruz. Antes nós estávamos separados de Deus, por causa do pecado de Adão. Mas através da obra da cruz nós fomos reconciliados com Deus. Jesus, Ele é o dono do ministério da reconciliação. Isaías 52:2 diz que as iniquidades dos nossos pecados nos separaram de Deus. Mas em Colossenses 1:19 até o 20 diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse, no verso 20, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Em 1 Timóteo 2,5 diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então a segunda troca realizada na cruz foi a nossa separação de Deus para a nossa reconciliação com Deus. A terceira troca que aconteceu na cruz foi a nossa culpa pelo perdão dos pecados. Então Jesus trocou a nossa culpa, perdoando os nossos pecados e nos justificando. Em 1 Pedro 2,24 diz assim, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então nossos pecados foram perdoados e nós fomos feitos justos diante de Deus. Quarta troca, outra troca realizada na cruz. Nós éramos
merecedores da ira de Deus, da ira e do juízo de Deus, mas Ele nos concedeu paz com Deus. Então, antes da obra da cruz, nós éramos merecedores da ira, né? E depois da obra da cruz, nós temos paz com Deus. Romanos 5:1 diz assim, olha: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Isaías 53, né? O castigo que nos traz o quê? A paz estava sobre ele. O castigo que nos impedia de ter paz foi colocado sobre ele. Dessa forma nós tivemos paz com quem? Com Deus. E a última troca, e não mais importante, é algo que nós ignoramos muitas vezes. Dentre todas essas outras, talvez essa seja a que nós mais ignoramos. É que nós tínhamos um escrito de enfermidade nas nossas vidas. Lá atrás, quando a gente volta lá em Adão, não havia dor, morte, enfermidade. É através do pecado cometido, do pecado inicial cometido pelo homem, que possibilitou a morte, a dor, as enfermidades. Tanto que uma das promessas, quando a gente lê o livro de Apocalipse, é: não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidades, porque é uma restauração ao estado inicial, ao que era antes do pecado. Então Jesus, ele não trouxe só, não só nos perdoou do pecado, mas ele também trouxe uma provisão para as consequências do pecado. Qual que é a enfermidade? Era uma das consequências do pecado de Adão. E o que ele diz lá em Isaías 53:5? Pelas suas feridas nós fomos sarados. Então ele troca a enfermidade pela cura. Essa é a última troca que eu queria comentar, que foi realizada na cruz. Antes nossa realidade era uma realidade de enfermidade. Agora nós temos direito à cura. Nós podemos ser curados. Em Mateus 8 diz que quando Jesus estava curando ali as pessoas que estavam perto dele, diz que ali ele se fez cumprir Isaías 53:5. Que pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelas suas feridas nós somos sarados. Eu queria pôr 1 Pedro 2:24 de novo, que a gente leu a primeira parte dela, mas a segunda parte dela diz: por suas feridas vocês foram curados. Então a cura, ela não é um prêmio que nós recebemos por aquilo de bom que nós fazemos. É uma herança pelos méritos de Cristo. Eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou começar a ir na igreja, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou terminar de ler a Bíblia em 1 ano, eu vou começar a jejuar porque eu quero essa cura para essa enfermidade na minha vida. Já começou tudo errado. Não cabe a você. A cura você recebeu na cruz, pelos méritos de Cristo, por aquilo que Ele fez. Então acontecem várias trocas, várias substituições na cruz, que são esses benefícios de Cristo ter estado no nosso lugar. A escrita de dívida foi rasgada, foi quitada, Ele nos reconciliou com Deus, Ele perdoou os nossos pecados e nos justificou, tirou a culpa que estava sobre nós. A ira de Deus que nos era destinada, Ele trocou por paz com Deus. E a natureza de enfermidade que nós tínhamos, agora nós temos acesso à cura. Através de Cristo Jesus. Um outro benefício que Ele nos dá, nos substituindo na cruz, é que Ele nos concede a vitória diante do pecado.
Antes, nós éramos escravizados pelo pecado, mas a partir do ponto que nós cremos na mensagem da obra da cruz, nós não somos mais escravizados pelo pecado. Mas, Felipe, por que tem muita gente que ainda frequenta a igreja, é assídua, trabalha, é uma pessoa séria e ainda é escravizada pelo pecado? Porque ainda não gerou fé. A mensagem da cruz não gerou fé na vida dela, fé verdadeira. Então ele levou sobre si as maldições para que a gente tenha a bênção. Por que você acha que ele venceu o diabo na cruz? Porque eles tinham uma treta lá e precisava ser resolvido? Jesus não estava nem aí para o diabo. Né? Ele está garantindo a nossa vitória sobre o diabo. A vitória conquistada contra Satanás na cruz é a minha e a sua vitória. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Para aqueles que declaram Jesus e creem na obra salvífica da cruz. Isso está disponível para mim e para você, né? Isso só se tornou possível com a obra da cruz. Então existem benefícios que nos foram dados através dessa obra da cruz. E o que só ele sofreu para que nós nunca precisemos sofrer? E aqui está a parte mais pesada daquilo que ele sofreu, né? Porque nós vamos falar no próximo mês, né, acerca da nossa participação, que é tomar parte dos sofrimentos de Cristo, mas são leves e momentâneas tribulações, como diz Paulo, porque a parte mais pesada ele sofreu para que nós não precisemos. Primeiro ponto disso que ele sofreu e que nós não precisamos é a separação total de Deus. Pensa no Cristo pré-encarnado, no Cristo pré-existente, que desde antes da fundação do mundo vivia em comunhão plena com Deus. Nunca havia se separado por nenhum segundo sequer da presença de Deus. Eles viviam pleno. Lembra lá no Getsemane, quando ele fala: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice? Do que ele tinha medo? Era dos nossos pecados? Era do diabo? Era de estar separado de Deus, porque ele nunca esteve separado de Deus. Completamente abandonado, porque ele declara na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Algo que ele nunca havia sentido antes, né? Então ele foi separado de Deus para que nós nunca mais precisemos estar separados de Deus. O que mais que aconteceu, que ele sofreu, que nós não precisamos? Ele bebeu do cálice da ira que era destinado a nós. Eu costumo dizer, né? Já viu aqueles crentes que ora: Deus, eu só te peço que você me dê o que eu mereço. Só me dá o que eu mereço, não precisa ser nada demais, não. Me dá só o que eu mereço. Aí Deus abre o chão, ele cai em queda livre para o inferno, porque é isso que ele merece. Se for ver o que nós merecemos, é a condenação eterna. É receber a ira de Deus. Então a ira de Deus estava destinada a nós, mas ele puxou para ele. Não tenha medo do diabo, tenha medo da ira de Deus. As pessoas vivem com medo do diabo, ele tem lá certo poder nas coisas desse mundo. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Mas Jesus roubou a posição dele de príncipe desse mundo. Jesus roubou as chaves do inferno. Mas a ira ele carregou com ele. A ira de Deus recaiu sobre ele. E era para ter recaído sobre nós. As pessoas têm medo do diabo. Não, tenha medo da ira de Deus. Tenha temor do Senhor.
Graças a Deus, nós nunca precisamos passar por isso, porque Jesus já passou por nós. Então, as coisas pesadas, Ele sofreu, e Ele sofreu no nosso lugar, para que nós não precisemos passar por isso. Por isso que Paulo diz que nós passamos por leves e momentâneas tribulações por amor a Cristo, porque isso não é nada perto do que Ele passou. E ok, Felipe, nós falamos aqui sobre a mensagem da cruz, que ela é poder de Deus, que a mensagem da cruz é o Cristo crucificado no nosso lugar, né, essa face substitutiva, né, Ele nos substituiu naquele lugar, que através dele, Ele fez trocas importantes na cruz, né, Ele quitou a nossa dívida, Ele perdoou os nossos pecados, né, Ele tirou a culpa que estava sobre nós, né, a ira de Deus, Ele converteu para paz com Deus, e Ele nos proporciona a cura, né? Lemos tudo isso, que Ele nos concede a vitória sobre o pecado. Mas Felipe, o que eu faço com tudo isso? Como que eu posso viver com isso a partir de agora? João 3,14 diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui João está fazendo uma referência a um episódio de Números, quando o povo ele é atacado por serpentes, eles ficam doentes lá no deserto, e aí Deus dá uma ordem a Moisés de levantar uma serpente de bronze. Todo mundo que olhasse para aquela serpente seria curado da enfermidade provocada pelas serpentes. Então ele diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Do que ele está falando? Da cruz. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha. Então no verso acima a gente vê várias vezes que quando João está falando acerca da obra da cruz, ele está dizendo assim, creia para que você possa ter a vida eterna. Tudo que Deus nos disponibilizou, através da graça, só podemos receber com fé. Crer, creia e tenha a vida eterna. Creia. E já vimos que a fé vem do ouvir a mensagem, a palavra. Mas a gente precisa entender o que é crer verdadeiramente. É porque alguns pensam que é só acreditar que Jesus existe, que Ele é real e que Ele é de verdade. Alguns acham que fé é isso, que crer é isso, é só acreditar que Jesus existe e que Ele é real. Eu vou dizer uma coisa para vocês, os demônios também acreditam em Jesus, eles creem em Jesus. A Bíblia diz lá em Tiago 2,19 que eles creem em Deus e que eles estremecem quando eles ouvem a voz do Senhor. Mas essa fé que eles têm não estão ajudando eles em absolutamente nada, certo? E com muitos de nós é a mesma coisa, com muitos de vocês é a mesma coisa. A fé que você tem não está te ajudando em nada. Por quê? Porque não é uma fé verdadeira, não é uma fé construída com base na palavra de Deus. A verdadeira fé, ela tem alguns elementos essenciais. E eu gosto de tratar como 3 elementos. O primeiro é a identificação. Em Gálatas 2 a gente conhece bem que Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo, certo? Quem já ouviu essa passagem? Ele diz, estou crucificado com Cristo. Quando a gente para analisar isso de forma literal,
fica meio difícil, porque Paulo, a vida dele é posterior à crucificação. Paulo veio depois da crucificação. Então, como é que ele está crucificado com Cristo? Obviamente que ele está falando aqui de forma não literal. Ele está dizendo que ele se identificou com Cristo, que ele entendeu Cristo como seu substituto na cruz, que Cristo estava representando ele ali naquele lugar. Então ele fala, eu entendo o que Cristo fez por mim, e eu me considero crucificado com ele. E veja que a identificação não é só acerca da crucificação, né? A Bíblia diz que você é crucificado com ele, que você morre com ele, que você é sepultado com ele, que você ressuscita com ele, e que se ele se assenta à direita do Pai nas alturas, e você se assenta com ele. Né? Quando você se identifica, esse é o primeiro passo para uma fé verdadeira. Você se identificar com aquilo que Cristo fez no seu lugar. Esse é só o primeiro passo. E veja que envolve todas essas etapas que eu disse. Primeiro você é crucificado com ele. Crucificado é só a primeira parte. Você morre com ele, você é sepultado com ele, você ressuscita com ele e você se assenta à direita do Pai nas alturas com ele. É isso que acontece. Jesus está hoje assentado à direita. Existe um homem assentado à direita do Pai, nos representando e intercedendo por nós. Nesse momento agora, tem um homem sentado à direita do Pai, intercedendo e representando a todos nós que cremos nele. Esse é o primeiro passo da fé. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está com Cristo, nova criatura é. Né? Segundo passo, né? Segundo passo dessa desenvolvimento dessa verdadeira fé. Então, o primeiro é a identificação. O segundo é apropriação. O que isso quer dizer, Felipe? Então, primeiro eu me identifico e entendo que Cristo é meu representante, que eu estou com Ele. Segundo, se Ele foi à cruz no seu lugar e foi julgado, o seu pecado foi julgado. Então você não tem mais que pagar por isso. Você já ouviu um crente dizendo, estou pagando o preço pelos meus pecados? Né? Quem já ouviu alguém falando isso, ainda mais crente? Né? Se você me falar isso, eu vou pegar uma cruz, vou deixar uma cruz ali atrás. E quando você falar isso, a gente pendura você na cruz e te sacrifica. Porque é isso que é pagar pelos pecados. Nunca fale, estou pagando o preço pelos meus pecados. Não, quem pagou foi Cristo. O preço pelos seus pecados. Vamos te crucificar aqui agora então, se você está pagando o preço pelos seus pecados. Obviamente que você pode até sofrer algumas consequências pelos seus pecados. Isso é fato. O pecado ele traz consequências para as nossas vidas. Mas você não está pagando por eles, porque Jesus já pagou por você. Então o que é se apropriar? Apropriação. Então primeiro, identificação. Nós entendemos que Cristo é o nosso representante e nós estamos crucificados com Ele, nascemos de novo com Ele e estamos com Ele até agora. E o segundo, apropriação, é entender que isso aqui é meu, eu tenho direito. Jesus já morreu pelos meus pecados, Ele já pagou pelos meus pecados. E esses todos os benefícios que nós falamos aqui anteriormente é seu por direito. Você tem direito deles, se você crer. E a apropriação faz parte da crença, faz parte do processo de fé. É você realmente ter certeza disso sem duvidar em nenhum momento.
que isso está destinado para você. Olha o que Paulo diz a Timóteo em 1 Timóteo 6,12. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Tome posse daquilo que Jesus fez por você na cruz. Todos esses benefícios que Ele possibilitou para você. E a última parte, né, de uma fé verdadeira, a última etapa é a confissão. E como nós confessamos a nossa fé? Quem sabe aí, como que nós confessamos publicamente a nossa fé? Batismo. O batismo é a maior expressão de confissão pública da nossa fé. É a identificação colocada em prática, é você dizendo, eu me identifico com Cristo, eu sei que Ele me representa, eu estou junto com Ele, né? E a confissão também, ela declara a apropriação. Você está dizendo, eu me apropriei daquilo que Ele fez por mim, dos benefícios daquilo, gerados daquilo que Ele fez por mim. O batismo é essa identificação e a apropriação colocada em prática, declarado ao mundo. E a confissão ela não deve ser nesse único momento do batismo, porque no batismo o que acontece? Você é submergido e ali, quando você sai de volta das águas, você nasce uma nova criatura. Isso é essa representação, né? Ao entrar nas águas, entra um velho homem, cheio de pecado. E quando você sai das águas, você sai dizendo, eu entendi que Cristo levou o meu pecado, agora eu saio limpo. Não sou mais escravo do pecado. Então a confissão, ela não deve ser só nesse único momento que você é submerso nas águas, mas que você vive após esse momento. Você tem que viver uma vida de confissão. É um estilo de vida. Então, quando você aplica a fé verdadeira com esses 3 elementos essenciais, essas 3 etapas, você puxa essa realidade para a sua vida e você deixa de ser escravo do pecado. Por que muita gente ainda é escravizada pelo pecado, Felipe? Porque ainda não tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus, ainda não creu da forma bíblica que Ele é seu Senhor e Salvador. Ainda não o ama verdadeiramente para entender que Ele odeia o pecado, que Ele não quer isso para a sua vida. Entender e você internalizar essa mensagem da cruz, a ponto de você gerar essa fé verdadeira, muda a sua forma de viver e de agir. Você morre para o mundo e o mundo morre para você. É isso que acontece quando nós desenvolvemos essa fé. Então a cruz, ela te separa de forma definitiva do pecado e do ambiente onde ele é tão incentivado e praticado. Aquele que nasce de novo através da cruz, ele não consegue estar num ambiente onde o pecado é praticado, onde o pecado é incentivado. Ele sente nojo desse ambiente. Ele não quer estar ali. E nós também precisamos aplicar de forma prática a obra da cruz nas nossas vidas. É aqui que vai entrar a face participativa da cruz, que nós vamos falar no próximo mês. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Nós vamos ficar aqui na face substitutiva. Jesus morreu por você. Jesus pagou o preço por você. Ele levou com Ele todos os seus pecados, toda a condenação que estava sobre você. E por isso você é livre, você é curado, você não é mais escravo. Não se trate como um escravo. Não se trate como o próprio controlador da sua vida, porque Jesus pagou o preço, Ele é o dono da sua vida. Jesus é o dono da sua vida.
Ele te comprou. E o preço foi muito alto. Não se esqueça disso, o preço foi muito alto. Quando nós nos esquecemos disso, nós estamos nos tornando negligentes com aquilo que Ele fez. É por isso que nós estamos reunidos aqui hoje para relembrar aquilo que Ele fez. Através do momento que nós vamos ter de ceia, através dessa reunião, nós estamos relembrando o que Ele fez. Mas isso não pode ficar só aqui. Tem que ser todos os dias da sua vida. Ele pagou o preço, Ele é o dono da sua vida, você não tem escolha. Mas não pare por aqui, né? A gente pode parar por aqui e não fazer nada com isso, né? Eu gosto muito de algo que o pastor Carlito Paes diz, que ele fala assim, que toda mensagem que nós ouvimos, existem 3 atitudes que nós devemos ter com essa mensagem. A primeira é receber, a segunda é celebrar e a terceira é compartilhar. Hoje vocês estão recebendo a mensagem da cruz. Celebre os benefícios que a cruz te traz, mas compartilhe com aqueles que ainda não conhecem. Nós temos essa incumbência, essa obrigação de sermos disseminadores da mensagem da cruz. Amém? Agora imaginem se nós, como igreja, entendêssemos e agíssemos de acordo com o entendimento daquilo que Cristo fez por nós, a todo momento. Imagine se nós vivêssemos de acordo com o entendimento daquilo que Cristo fez por nós. Nós estaríamos no nosso propósito correto, nós estaríamos caminhando no caminho que Deus tem para nós. E imaginem dentro da realidade da igreja, todo mundo caminhando no caminho que Deus separou para cada um. Nós estaríamos transformando a realidade desse bairro, nós estaríamos transformando a realidade em que nós estamos inseridos, seja no seu trabalho, seja no seu condomínio, seja onde quer que você esteja. Nós estaríamos sendo instrumentos para disseminar a glória do Senhor para aqueles que precisam, né? Quantos crentes maduros estariam disponíveis se nós entendêssemos essa palavra aqui? Quantos crentes maduros estariam atuantes na igreja se nós todos entendêssemos essa palavra aqui? Então nós precisamos urgentemente buscar o entendimento, paixão e exercitar a nossa fé. A fé verdadeira que eu descrevi aqui em 3 etapas, né? Quais eram? Identificação, apropriação e confissão. Só ouvir se você ouvir e não fizer nada com aquilo que você ouviu, isso não vai gerar transformação no seu coração. Coloque em prática.